Bom, pessoal, seguindo nossa aula de mudança do plano de projeção, a gente já viu como faz uma mudança de um ponto para entender o conceito básico da MPP. Então, agora a gente vai fazer a mudança de uma reta qualquer, aqui na verdade é uma reta de perfil, para entender como que, através de uma mudança de plano de projeção, a gente vai encontrar a verdadeira dimensão da reta. Nesse primeiro exemplo que a gente vai fazer juntos, ali o exercício número 1 dos slides sobre a mudança do plano de projeção da reta, nós temos uma reta de perfil em que as duas projeções se encontram reduzidas. E nesse caso eu ainda não tenho como saber, como distinguir qual é a verdadeira dimensão da minha reta, sem que eu tenha que fazer o sistema tridimensional, Então, a gente vai utilizar os mesmos conceitos básicos, lá da mudança do ponto, para fazer a mudança da reta. É muito importante lembrar que nesse exercício, nós vamos retomar o estudo da reta visto lá em GD1. Então, esse primeiro exercício que nós vamos fazer juntos, ele pede que, dada essa reta de perfil, que está ali para vocês fazerem junto comigo, a gente vai transformar ela numa reta horizontal. Vocês lembram quais são as características da reta horizontal? Então, vamos fazer um rascunho aqui no cantinho para ser a nossa cola. Nós temos a linha de terra. Na reta horizontal, nós temos a sua projeção vertical paralela à linha de terra, mas é uma projeção reduzida, certo? Enquanto que a sua projeção horizontal, ela é oblíqua, ela é inclinada com relação à linha de terra, mas ela é uma projeção em verdadeira grandeza. Então, por que a gente vai utilizar esse método? Porque ele já apresenta, esse tipo de reta já nos apresenta uma VG, uma face em verdadeira grandeza dessa reta. E é a partir disso, então, é com isso que nós vamos descobrir a verdadeira dimensão da nossa reta de perfil. É sempre muito importante relembrar as características da reta que o exercício solicita. Muito importante, porque na hora de vocês guiarem a nova linha de terra, a orientação dela, isso vai fazer toda a diferença. Então, se não lembra, procura lá nas aulas anteriores, nas aulas do semestre passado, dá uma revisada e faz sempre uma colinha na lateral. Então, seguindo para o nosso passo a passo, nós vamos começar fazendo uma mudança de plano de projeção horizontal, MPPH. Para começar a fazer a nossa mudança de plano de projeção horizontal, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente tinha feito lá na mudança de plano de projeção do ponto, que também era horizontal. Nós vamos começar traçando uma nova linha de terra, agora mais próxima da nossa projeção vertical, da nossa projeção pilinha, tá? Então, é uma nova linha de terra qualquer, uma nova linha de terra que nós vamos utilizar nesse nosso exercício. O que eu indico para vocês é uma indicação com base em quem estudou de fato a disciplina e nas táticas para deixar mais fácil. Eu indico que essa nossa nova linha de terra seja sempre paralela à reta com a qual iremos trabalhar, A reta na projeção vertical, que é o caso que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou traçar uma nova linha de terra paralela à projeção vertical dessa reta. Ela não precisa transpor a antiga linha de terra, mas a minha indicação é que sempre seja paralela para facilitar a nossa compreensão. Traçamos a nossa nova LT, seguindo o passo a passo, a gente vai traçar uma linha de chamada perpendicular a partir de cada um dos pontos até a nova linha de terra.
traçamos uma linha de chamada perpendicular a 90 graus aqui. E agora o próximo passo é a gente transportar o afastamento dos pontos em mesmo módulo, em mesmo sinal. Qual que é o afastamento do ponto A? Ali no exercício, o afastamento dado é de 2 centímetros. Então, aqui, nós vamos colocar os 2 centímetros do outro lado da nossa nova linha de terra. E o afastamento do ponto B é de 6 centímetros. Então, aqui nós vamos colocar o afastamento do ponto B. Colocados os respectivos afastamentos, naquele mesmo esquema, a 90 graus, perpendiculares com relação à nossa nova linha de terra, então, a gente localizou as nossas novas projeções horizontais. Então, aqui nós temos A1, a nova projeção horizontal A, e B1, a nossa nova projeção horizontal B. Se eu localizei os pontos, para mim visualizar, para mim ter a minha reta, eu preciso traçar essa reta, então, unindo os 2 pontos. Demarquem, lembrem sempre de demarcar muito bem a reta para a gente diferenciar a reta das linhas de chamada. Bom, já localizei a minha reta, já tenho uma projeção paralela à linha de terra. O que eu vou fazer agora? Eu vou orientar a nossa nova linha de terra que a gente criou, né? A nossa linha de terra arbitrária. E agora a gente vai inserir mais uma informação para vocês cuidarem. Sempre que for uma mudança de plano de projeção horizontal, nós vamos orientar a nossa nova LT utilizando 3 tracinhos. Sempre que for uma mudança de plano de projeção vertical, nós vamos orientar nossa nova LT utilizando 2 tracinhos. Porque a nossa linha de terra original tem somente um tracinho para orientar a sua direção, né? Qual que é a parte de cima e qual que é a parte de baixo. E para orientar a nossa nova LT, nesse exercício, a gente retoma aqui as características da nossa reta solicitada. Então, projeção paralela à nova linha de terra acima, na parte superior da nossa LT, projeção oblíqua, inclinada, né? Abaixo da nossa nova LT. Então, olhando só esse nosso novo trecho de reta, vamos virar assim, olhando só esse nosso novo trecho de reta, a gente já tem a nossa projeção paralela à linha de terra e a nossa projeção inclinada. Então, aqui é a nossa projeção reduzida, aqui é a nossa verdadeira grandeza e a parte inferior da nossa linha de terra se encontra deste lado. Então, é deste lado que a gente coloca os 3 risquinhos para indicar qual que é a parte inferior da nossa reta, da nossa nova épora. Feito isso, está pronta a mudança de plano de projeção vertical, mas o exercício também nos pede que obtenhamos a sua VG, então a gente vai medir a nossa nova reta, que aqui, ó, deu um pouquinho mais que 5 centímetros e 60. Então, a nossa VG é de aproximadamente 5,7 centímetros que a gente encontrou, então, com a mudança de plano de projeção horizontal. Feito isso, agora a gente vai fazer uma mudança de plano de projeção vertical, utilizando essa mesma reta, que é o que pede no exercício seguinte. Lembrando que, se eu faço uma mudança de plano de projeção horizontal e uma mudança de plano de projeção vertical de uma mesma reta,
A VG vai ser a mesma encontrada nos dois casos. Isso é bem importante, porque se der numa das mudanças 5,7 centímetros e na outra der 8 centímetros, está errado. Refaz porque se perdeu em algum dos processos. Bom, partindo para a nossa mudança de plano de projeção vertical agora, o exercício nos pede, com base na mesma reta de perfil, tá? Que a gente transforme ela agora numa reta frontal. Essa aqui era a nossa reta horizontal. E agora a gente vai transformar numa reta frontal. Quais são as características da reta frontal? As opostas à nossa reta horizontal. Então, nós temos a linha de terra, uma projeção acima da linha de terra oblíqua, mas em verdadeira grandeza. Então, aqui nós temos uma VG. E abaixo da linha de terra, uma projeção paralela à linha de terra, mas reduzida, uma PR. Então, essas são as características de uma reta frontal. Lembrado isso, agora a gente vai para o passo a passo, mais uma vez, da nossa mudança de plano de projeção. Na mudança de plano de projeção horizontal, nós utilizamos a projeção vertical. Agora, na mudança de plano de projeção vertical, nós vamos utilizar a projeção horizontal da nossa reta. Mais uma vez, vamos traçar uma linha de terra arbitrária. Eu indico que seja sempre paralela à nossa reta já existente. Eu vou traçar aqui embaixo, no ladinho mesmo. Tracei a nossa nova LT, que depois vai receber a sua orientação. Próximo passo, linha de chamada a partir de cada um dos pontos da projeção horizontal até a nova linha de terra de maneira perpendicular, sempre a 90 graus. Mesmo que a nova linha de terra fosse inclinada, né, ela tivesse uma angulação, a linha de chamada tem que estar a 90 graus com relação à nova linha de terra e o ponto. Traça a linha de chamada para os dois pontos. E se na mudança de plano de projeção horizontal a gente transportou o afastamento, na mudança de plano de projeção vertical, a gente vai transportar a cota. Então, do outro lado da linha de terra, nós vamos transportar a cota. A cota do ponto A é 5 centímetros. E aqui nós encontramos a nossa nova projeção vertical. Então, aqui a gente localizou a linha 1. E a cota do ponto B é de 1 centímetro. E aqui nós encontramos a nossa nova projeção vertical do ponto B. B, linha 1. Isso é para indicar que foi feita uma mudança, então, não é a projeção vertical original dos nossos pontos. Localizamos os pontos que delimitam a nossa reta. Vamos demarcar a reta, porque é preciso visualizá-la. Não adianta só demarcar os pontos. Demarcamos a reta, já sabemos que essa reta inclinada é a nossa VG. E podemos realizar a sua medição, ó. Mesma coisa, um pouquinho mais que 5,6 centímetros. Então, a gente coloca aqui aproximadamente 5,7 centímetros ou metros, a unidade que se estiver usando. E agora, por fim, qual que é o nosso último passo? Orientar a nossa nova linha de terra. Lembrando lá da nossa colinha da reta frontal, a projeção reduzida está na parte inferior
E a projeção em verdadeira grandeza está na parte superior da nossa linha de terra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Demarcar a nossa parte inferior. Mudança de plano de projeção vertical é 2 risquinhos, então aqui a gente vai utilizar 2 risquinhos para dizer que essa é a nossa projeção reduzida da reta e essa aqui é a nossa VG, como a gente já havia visto. Então, aqui nós temos uma reta frontal, nesse sentido de visualização. Aqui nós temos uma reta horizontal, nesse sentido de visualização. E se nós pegarmos esse trecho unicamente, nós temos a nossa reta de perfil original que o exercício nos solicitou. Para finalizar, então, a gente vai fazer juntos o exercício número 3, que também está ali nos slides para vocês me acompanharem. Nesse caso, o exercício agora nos deu uma reta qualquer, que é uma reta que não tem verdadeira grandeza em nenhum dos planos de projeção. Aqui nós temos π', plano de projeção vertical, e π, o plano de projeção horizontal. E o exercício nos pede que a gente faça, então, a sua mudança de plano de projeção vertical, mas nós também vamos fazer a mudança de plano de projeção horizontal para entender o processo. Então, mudança de plano de projeção vertical, nós vamos utilizar a nossa projeção horizontal, certo? Como que nós vamos começar? Traçando uma nova linha de terra a partir paralela com relação à projeção horizontal. Então, aqui a gente vai fazer uma MPPV e na parte superior a gente vai fazer uma MPPH. Só para nos lembrar. Tracei a minha nova linha de terra arbitrária, vejam que ela está paralela com relação à minha reta, isso para facilitar o nosso processo. Próximo passo, traço uma linha de chamada a partir de cada um dos pontos da projeção, perpendicularmente a 90 graus da linha de terra. Tem que estar a 90 graus, senão todo o processo vai estar errado. Traçamos a nossa linha de chamada até a nova LT. Agora, o que a gente vai transportar? A cota dos pontos, então, para achar a nossa nova projeção horizontal. O ponto E. O ponto E tem uma cota de 2 centímetros. Vamos transportar aqui 2 centímetros e localizamos a nossa nova projeção E'. O ponto D possui uma cota de 1 centímetro. Localizamos, então, a nossa projeção D'. A partir disso, então, a gente pode traçar, ligar os pontos e, demarcar a nossa reta em verdadeira grandeza e fazer a sua medição. Aqui nós temos aproximadamente 3,1 centímetros. Então, VG é igual a aproximadamente 3,1 centímetros. Por que a gente sempre coloca o símbolo de aproximadamente? Porque podem ter algumas variações em função do desenho, em função da prof fazer com mais pressa e vocês fazerem com mais calma. Então, sempre utilizem o símbolo de aproximadamente. O exercício nos pede que seja uma reta frontal. Quais são as características que a gente viu de uma reta frontal? Ela tem uma verdadeira grandeza, uma reta inclinada acima da linha de terra e uma projeção reduzida abaixo da linha de terra. Então, aqui ela tem a VG e aqui ela tem a PR, lado de baixo, lado de cima. Então, a minha VG tem que estar no lado superior da nossa nova linha de terra.
Aonde que a gente vai demarcar, então, a nossa parte inferior? Desse lado. Esta é a parte inferior da nossa nova linha de terra. E se a gente olhar dessa forma, né, esquecendo o restante do exercício, a gente vai ver as características de uma reta frontal. VG acima da linha de terra, projeção reduzida abaixo, aqui ó, a gente marcou a parte inferior, abaixo da linha de terra. E a gente vai fazer o mesmo processo, então, para a mudança de plano de projeção horizontal, utilizando a projeção vertical. Mais uma vez, traçamos uma linha de terra arbitrária, qualquer, paralela à nossa reta. Traçamos linhas de chamada perpendiculares à nossa nova LT. E agora, se antes a gente transportou a cota, aqui a gente transporta o afastamento. Qual é o afastamento do ponto D? O ponto D tem um afastamento de 3 centímetros. Localizamos a projeção D1, porque aqui já temos a projeção de linha. E o ponto E tem um afastamento de 1 centímetro. Localizamos a projeção E1. Localizados os nossos novos pontos, a gente vai uni-los para visualizar a nossa reta em VG e já vamos fazer a medição. Também, aproximadamente 3,1 centímetros. Então, a gente já coloca que a VG é de aproximadamente 3,1. E, por fim, a gente orienta a nossa nova linha de terra. O exercício só nos solicita uma reta frontal. Então, aqui eu também vou orientar essa nossa nova mudança como uma reta frontal. A reta frontal tem a projeção reduzida na parte inferior, na parte de baixo da linha de terra. Então, eu vou marcar como a parte de baixo este lado, fazendo 3 tracinhos, porque foi uma mudança de plano de projeção horizontal. Então, aqui nós temos uma reta frontal obtida através de uma mudança de plano de projeção horizontal. Aqui nós temos a nossa reta original, né, uma reta qualquer. E aqui nós temos outra reta frontal obtida através de uma mudança de plano de projeção vertical. Ambas com a mesma VG, então o nosso exercício está correto.